Amados irmãos que creem em Cristo Jesus, conforme a revelação das Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 1, está muito claro dizendo que deu o poder para que se tornem filhos de Deus todos aqueles que creem no seu nome. Por isso, saldo aos irmãos que creem no Senhor Jesus desta forma. Olha só que revelação profunda que hoje a maioria dos cristãos não tem acesso, mas é uma verdade bíblica que os pregadores deviam de estar pregando todos os dias para conscientizar os irmãos e prepará-los para aquilo que realmente importa, que é eterno. Como é que nós poderíamos colocar o reino de forma clara? Eu diria assim, que se alguém me perguntasse assim de forma simples e clara, né, não profundo, mas também não sendo simplório, eu diria assim: pastor, o que é o reino? O reino, a manifestação do reino é um período de tempo onde Jesus Cristo vai governar sobre essa terra e os crentes que fizeram boas obras vão poder governar juntamente com eles, porque o reino será a retribuição pelas boas obras que fizeram. Vamos a textos então para mostrar que realmente na palavra de Deus isso é revelado. Primeiramente em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, o apóstolo João, quando chegar o tempo do reino, ele viu, olha só, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta. Ou seja, isso daqui se cumpre depois da manifestação da besta, do anticristo, da grande tribulação, né? Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aonde que é esse reino, segundo o contexto da palavra de Deus? No mesmo livro, em Apocalipse 5:10, diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ou seja, a maioria dos cristãos pensam que ao morrer são salvos, vão para o céu e ficam lá eternamente. Não, Deus tem o propósito de descer à terra e reinar na terra, e por isso ele deixou também esta promessa de que irão reinar com eles aqueles que forem aprovados. Em Apocalipse ainda, capítulo 22, versículo 11, diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O Senhor Jesus fala sobre isto através das parábolas ditas no Evangelho de Mateus. Ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não o sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Olha o que vai acontecer com aqueles que forem pegos desprevenidos, sem estarem temendo ao Senhor, vivendo uma vida na prática do pecado, do orgulho, da vaidade, da avareza. Serão pegos desprevenidos e serão castigados. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Aqui está falando
O homem aqui é Cristo, ausentando-se do país é porque ele foi ascendido aos céus, e chamar os servos e confiar bens é o Espírito Santo e os talentos que se manifestam na vida dos crentes através do Espírito Santo. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, esse muito tempo aí já vai quase para 20 séculos, 2 milênios que Cristo ressuscitou e foi ascendido aos céus, porém, depois de muito tempo, saiba, ele voltará, ainda que tenha passado muito tempo. Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ou seja, vem participar do meu reino de 1000 anos sobre esta terra. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então entenda, o servo aqui, ele é um salvo que tem o Espírito Santo e foi chamado para fazer parte da obra de Cristo, porém ele enterrou o talento para viver a vida dele e conquistar bens nesse mundo e satisfazer os seus sonhos nessa terra. No dia da ressurreição, ele passará por isto daqui que nós temos estudado, o tribunal de Cristo. As obras más serão repreendidas e ele vai ser lançado fora. Fora do quê? Fora do reino milenar de Cristo. Cristo é o sol da justiça em Malaquias capítulo 4. Então, ele vai estar fora da presença de Cristo. Por isso, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Por quê? Porque aí vai cair a ficha e ele vai entender que ele viveu para vaidade, não entesourou como Cristo ensinou, aonde os ladrões não roubam e as traças não corroem. Aqui não está dizendo que ele foi lançado no lago de fogo e nem no inferno, mas num lugar fora da presença de Cristo, nas trevas, ou seja, num lugar de disciplina, para enquanto os crentes vencedores reinam com Cristo durante 1000 anos, os crentes que não tiveram boas obras sejam disciplinados por este tempo. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Amados irmãos, que todos nós possamos viver a vida multiplicando o talento, as obras do Espírito, a vida da igreja onde Cristo é o cabeça, como Ele deseja que a nossa vida, que a sabedoria, a saúde, o dinheiro, tudo que o Senhor tem nos dado nessa terra, esteja envolvido com o projeto, o plano do Senhor, para que quando Ele se manifestar, nós tenhamos recompensa. Deus abençoe o nosso dia com a sua graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus.